grandeza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, só vocês. Reina em mim, com o teu poder lá em cima. Sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar. Nada somos sem ti, Senhor. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, bem junto de ti, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, bem junto de ti, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Sou nada sem ti, Senhor Jesus. Hosana, 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 Senhor Jesus. Grande, poderoso, glorioso és tu, Senhor, majestoso, vitorioso e cheio de esplendor, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Nós nos prostramos, Senhor. Junto de ti, Senhor Jesus. Aqui estou eu, prostrado ante a ti. Aqui estou eu, não sou nada sem ti, Senhor Jesus. Hosana, Hosana, Senhor Jesus. Grande, poderoso, glorioso és tu, Senhor, majestoso, vitorioso e cheio de esplendor, Senhor Jesus, majestoso, vitorioso
esplendor, Senhor. Nós te louvamos, exaltamos, Senhor. És majestoso, és vitorioso e cheio de esplendor. És tu, Jesus. Pai, nós te louvamos, Deus, pela vida do Tiago. Que o Senhor abençoe o pastor, Deus. Que a tua palavra, Deus, venha de encontro ao nosso coração. E que nós, ó Deus, possamos deixar tudo de lado para ouvi-la. Em nome de Jesus. Esteja com ele. Que teu Espírito Santo ilumine ele, ó Deus, para que ele passe para nós aquilo que vem do Senhor. Esteja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. À vontade, pastor. Obrigado. Deixa eu tirar aqui meu acampamento. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, mais uma vez. É sempre um privilégio, né? Estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, mais uma vez. Apêndice e verruga. Apêndice e verruga. Vocês sabem o que é um apêndice? Vocês sabem o que é uma verruga? Esse é o título da mensagem. Que título esquisito, né, Tiago? Concordo com vocês, super esquisito. Mas logo, logo vocês vão, espero, entender o que eu quero dizer com apêndice e verruga. Mas já vai um spoiler. Deus não chamou eu e você para sermos apêndices e verrugas no reino dele. Amém? Primeiro é bom saber a parte médica, da qual eu não sou médico, of course, mas eu pesquisei o que é uma verruga e o que é um apêndice, certo? O apêndice é algo que tem o formato de um dedo, mais ou menos assim, como se fosse uma bolsa, certo? Que gruda no nosso cólon, do lado direito da barriga e do abdômen. De acordo com algumas pesquisas feitas recentes, não 100% confiáveis, mas quase lá, é um órgão que só tem uma função, reter flora intestinal. Mas a grande questão do apêndice no contexto é o seguinte: se a pessoa tem um apendicite e tem que tirar o apêndice, não acontece absolutamente nada com a pessoa. Ou seja, você provavelmente vai viver o que você tem para viver, o tempo que Deus tem para a sua vida, sem o seu apêndice, sem problema nenhum. Mais ou menos esse é o apêndice. Verruga, mais fácil, né? Verruga é um pequeno crescimento na pele que desenvolve em todos nós. Se a verruga estiver desenvolvendo, ou seja, crescendo o tamanho dela e escurecendo, procure seu médico, que provavelmente ele vai te encaminhar para o dermatologista para checar se há um risco ou não de ser câncer de pele. Não sendo câncer de pele, a verruga se torna inútil. Eles recomendam a gente tirar a verruga para evitar futuras infecções. Mas a grande questão é o seguinte: se você tiver uma verruga desse tamanho na testa, e você provavelmente viver até os 100 anos, se é que alguém quer chegar nessa idade, não tem problema nenhum. A verruga não vai ter nenhum impacto na sua vida, a não ser a aparência. Do contrário, é algo inútil. Por isso, do título, apêndice à verruga. Nós, corpos de Cristo, e eu creio que todos nós somos, amém? Partes desse corpo, de maneira nenhuma fomos chamados para ser apêndices ou verrugas no corpo dele, no reino dele. Nossa missão, de todos nós, da nossa vida é, uma vez que recebemos por graça e misericórdia a salvação de Jesus, quando ele se torna esse Senhor das nossas vidas, do qual a gente vive, fala, canta e ora, é transmitir esse evangelho que nós recebemos um dia para todo aquele que cruzar o nosso caminho. Certo? Todos. Isso é uma responsabilidade não só de nós pastores, não só de liderança, não só de missionário no campo, mas todos nós temos como responsabilidade e não opção diante de Deus
de proclamarmos esse evangelho, do qual um dia nos alcançou. No contexto aqui, sermos partes, cada um é uma parte do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo, do qual Deus criou cada um de nós diferente. Mas uma coisa é indiscutível, nenhum de nós nasceu para ser um apêndice ou uma verruga no reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 28. Evangelho de Mateus, o último capítulo de Mateus 28. Vou ler do 18 ao 20. Mateus 28, capítulo 28, versos 18 a 20. Enquanto você abre, eu vou dar uma rápida contextualização desse texto. Mateus 28, o que antecede esses 3 últimos versos que eu vou ler é o seguinte: Maria Madalena e outra Maria vão ao sepulcro, vê o corpo de Jesus, de repente acontece um terremoto, chega um anjo na forma de um relâmpago, o negócio balança lá, ele informa: olha, bom dia, minhas senhoras. O anjo falando, né? Queria dizer que ele já não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Como ele tinha dito. Ah, é verdade, então o negócio aconteceu mesmo, anjo? Aconteceu. Outra coisa, minhas senhoras, vão até os discípulos, informem eles o que aconteceu, assim como Jesus tinha dito que ia acontecer. E diga para eles ir para Galiléia, naquele monte de qual Jesus já tinha designado. Numa mistura de medo, aflição e emoção, imagino, saíram correndo igual 2 loucas, no meio da rua. Já não era o suficiente assustar os bichinhos com um anjo. Aí vem Jesus mesmo, no caminho. Olá, minhas irmãs. Aí pronto, aí quebrou as 2 no meio, né? Aí se emocionaram, se renderam aos pés dele. Ele vive. Isso, irmãs, amém, é isso mesmo. Olha, lembra o que o meu anjo falou ali? Então, continua o caminho, chega até os irmãos, os meus discípulos, diga para eles que se cumpriu aquilo que eu já tinha dito, para eles irem para Galiléia e subirem naquele monte que eu designei, que lá eu vou me revelar para eles. Chegaram elas lá, na casa dos discípulos, os discípulos ouviram, ficaram eufóricos, como nós ficaríamos, e foram para Galiléia. Alguns ainda duvidando. Eu acho engraçado isso, que os caras andaram com Jesus e ainda duvidaram, né? Mas isso é tema para outro dia. Chegamos aqui no verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, isso já no monte, tá? Lá na Galiléia, falou-lhes aos discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Sorry, fiz um pequeno acidente aqui com a água. Enfim, isso aqui não é uma sugestão que Jesus estava propondo para os discípulos, isso era uma ordem. Lembrando, e eu gosto sempre de lembrar, praticamente em todo sermão que eu prego, independentemente do tema, lembrando que Jesus é Senhor, nós somos servos. Paulo até disse, numa das suas cartas, somos escravos, certo? Amém? Você é escravo de Deus? Eu sou. Porque servo é a mesma coisa. Se Ele é o Senhor, nós somos servos. Sendo assim, Deus, Ele nunca vai sugerir. Ele vai mandar, vai ordenar, vai comandar. E eu e você, como os bons escravos de Deus, obedecemos. Nós, como corpo de Cristo, cada um em sua função, devemos estar em dia, cuidando dessa parte do corpo que Ele nos coube, a cada um de nós diferente. Independentemente de qual seja o seu dom, o seu talento, ou dons ou talentos, para alguns, a responsabilidade é sua e minha, de cuidar dessas partes. Agora, como eu disse, independentemente do que é, quais são os seus dons, uma coisa é fato. Você e eu não nascemos para sermos apêndices ou verrugas. Amém? Portanto, ide, diz Jesus, e fazei discípulos de todas as nações. Esse ide e fazei discípulos de todas as nações
não significa literalmente que a pessoa tem que sair da sua nação para ir fazer discípulo. Aliás, se ele é senhor da sua vida, imagino que você seja servo, sendo assim você tem que sondar de Deus, para ir ali na esquina. Imagina mudar de país. Tudo bem se você veio para cá em outro contexto, não conhecia esse Jesus que você conhece hoje, não se sinta culpado por isso. Mas à medida que você vai conhecendo Ele e vai aproximando o seu relacionamento, você vai perceber e você não vai conseguir mais viver sem envolver Ele nos seus planos. Sendo assim, você só deve sair do A para o B, se o Senhor te revelar para fazer isso. E você precisa ser muito maduro e muito madura para chegar nesse nível. Porque muitas vezes a vontade dele vai ser oposta à sua. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer? Agora, voltando aqui para o contexto, como obrigação, como filhos e filhas do Deus Altíssimo, temos sim, todos nós, que irmos até eles, até todas as nações, significa todas as pessoas e povos, e demonstrar esse amor que nos resgatou, assim, sendo úteis com a nossa parte do corpo, do que o próprio Deus nos deu. Você não criou nada. É Deus que é responsável por quem você é, de acordo com a perfeita vontade dele. Amém? Então, Tiago, eu não posso ter meus desejos, não posso ter meus sonhos, não posso ter minhas vontades, não posso ter o meu planejamento? Resposta, sim. Poder você pode. Agora é a questão de fazer sentido. Vamos lá. Se Ele é o Senhor da sua vida e você é o servo, eu imagino que você entendeu qual que é o teu papel na história. Entregar tudo na mão dele. Entregar tudo na mão dele não é ficar de braço cruzado não, viu, irmãos? A vida continua, mas você entrega tudo nas mãos dele, inclusive seus planos e sonhos e desejos. E espera o sim dele, o não dele ou o silêncio dele. Só tem essas três alternativas. Pelo menos essa é a experiência na minha vida. Eu imagino que é de vocês também. Via de regra, também, mais uma vez, baseado na minha vida, tá? Via de regra, os planos de Deus não têm nada a ver com os nossos. Raramente bate. Às vezes coincide, é verdade. Mas na minha vida, 90% não teve nada a ver com o que eu planejei. Absolutamente nada a ver. E olha que eu sempre fui crente, hein? Não tive uma fase da minha vida que, pela misericórdia de Deus, digamos assim, me desviei. Claro, teve épocas que a fé estava mais fervorosa, épocas que estava mais morna, isso sim, aconteceu algumas vezes na minha caminhada. Mas, graças a Deus, pela misericórdia dele, eu nunca desviei. E posso te dizer, ou seja, se eu nunca desviei, eu sempre tive ele na minha vida. E se eu sempre tive ele na minha vida, eu tinha meus planos e meus sonhos, que eu achando que eram o que ia acontecer. E te garanto aqui, confesso para vocês, 90% das coisas não aconteceram do jeito que eu achei que ia acontecer, ou que eu planejei. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para vocês, novamente, baseado no que eu vivi. Graças a Deus, que os meus planos não foram para frente. Amém? Graças a Deus, que os planos do Senhor se cumpriram lá atrás. Graças a Deus que os planos dele se cumprem hoje. Graças a Deus que eu sei por fé que os planos deles vão se cumprir no futuro, seja lá quanto tempo ele vai me dar nessa terra. Até amanhã ou mais 50 anos, não interessa. O plano dele vai se cumprir. Graças a Deus que a mão dele está nas nossas vidas. Graças a Deus que, apesar de, às vezes, a vontade dele ser o oposto do que a nossa, sendo assim, a gente tem a tendência de ficar, às vezes, até chateado no início, porque você é ser humano, demora a você acostumar, nós somos seres em progresso, né? No nosso relacionamento de fé em fé, estágios.
Então, ainda que você fique chateado no começo, mas você vai perceber que ao longo da vida, se você for evoluindo no teu relacionamento com o Senhor, aos poucos, aquilo que você queria, ou aquilo que você quer, aquilo que você almeja, vai perdendo importância. No sentido de prioridade. E eu não estou sendo radical, não. Por exemplo, você pode preferir pizza em vez de brócolis, como eu prefiro, né? Imagino que a maioria prefere entre essas duas, né? Aí, ó. Ou com pizza com brócolis, tá certo. Mas a questão é a seguinte, se eu nunca mais comer pizza e só tiver brócolis, amém. Amém. Não é demagogia, gente. Deus sabe o que eu estou falando. É claro, poxa, Tiago, mas você nunca mais vai comer pizza? Não, eu quero comer pizza de novo. Lógico, não sou bobo. Mas se não tiver, amém. Andando com Deus assim, cuidando desses membros que Ele encobriu para cada um de nós, aí a gente começa a dar conta de quão boa, quão perfeita, quão agradável é a vontade do Senhor das nossas vidas. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, ele nos alerta, inclusive, dizendo, não se amoldem aos padrões desse mundo, ou seja, não se acostumem, não tenham os padrões desse mundo como padrão da tua vida, aquilo que vai te ditar. Não, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Esquece isso daqui, isso aqui é só parte do plano inicial. Para quê? Para que precisa dessa renovação de mente? Para que vocês sejam capazes, diz Paulo, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você não vai experimentar isso se você só me ouvir falar aqui hoje. Você tem que se esforçar, buscar no Senhor e ver o plano macro. O que é o plano macro? É o céu. Não estou falando para você ficar em casa, no escuro, até morrer, não. Pelo contrário, você tem que ser útil. Estou pregando sobre ser útil no corpo de Cristo. Mas eu estou dizendo que vai muito além disso daqui que a gente vive hoje. Só assim você consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E isso independe, viu, gente, dos momentos bons, de alegria, ou dos momentos tristes e duros que tivemos como corpo de Cristo essa semana. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Amém, dona Tina? Amém. Não estou falando que é fácil dizer isso, mas eu estou falando que é verdade. Para aqueles que amam ao Senhor. Para aqueles que entregam de fato as suas vidas na mão dEle. Só assim, só dessa maneira, gente, a gente passa a ter utilidade dentro desse corpo de Cristo, do nosso Senhor. E deixa de ser um apêndice e uma verruga, ou seja, sermos só seres que existimos. E fica por isso mesmo. Seguindo aqui a passagem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que significa esse batismo? Ou o que significa isso? De acordo com James Robert White, é um teólogo batista americano, ele definiu o significado desse batismo assim: porque esse é o batismo em nome do nosso Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que louvamos, que servimos e adoramos. É o Deus Trino que nos salvou. Ora, se cremos em um Deus Trino, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao evangelizar o próximo, como Jesus sugeriu? Não, mandou que fizéssemos, não só através das Escrituras, que eu vou cobrir já já, mas com o nosso viver, nossas ações, o reflexo que somos nós em nossa vida, apresentamos a esse Deus ao próximo, os fazendo discípulos de Cristo, como um dia nós nos tornamos também, ao aceitá-lo como Senhor e Salvador nas nossas vidas, a entender o seu senhorio nas nossas vidas e a começar a imitá-lo, aquilo que ele viveu na terra e nos mandou fazer. Por isso que aqui em Mateus, ele manda os seus discípulos batizarem a todos que cruzassem os seus caminhos, em todos os lugares, em todas as nações, a começar no quintal da sua casa. Fazendo isso, segundo o que Jesus mandou,
você e eu, mais uma vez, iremos fazer parte do reino de Deus, de uma forma ativa, desse corpo de Cristo, de uma forma viva, de uma forma útil, e de uma parte do órgão, ou um órgão, um membro que você é nesse corpo. Eliminamos assim, então, toda a possibilidade de sermos apêndices e verrugas. Verso 20, o verso começa assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. Bom, primeiro de tudo, para deixar bem claro, se é que essa palavra já não é clara, o verso, né? Guardar todas as coisas. Não é uma das coisas que ele ensinou, não são algumas das coisas, não são a maioria das coisas. Todas. Todas as coisas. A palavra guardar significa proteger, defender, preservar ou zelar. Qualquer que seja o significado, o sinônimo que você escolher, dá no mesmo, pois a responsabilidade tua e minha é exatamente a mesma. E no contexto aqui, Jesus está mandando seus discípulos, mandou lá no monte, na Galileia, e nos manda essa noite a irmos ensinar essas pessoas que vão estar cruzando os nossos caminhos, independente do dia que a gente está tendo, do momento que a gente está vivendo, de sol ou de escuridão. Ele está ensinando a gente, está mandando a gente a guardar tudo que ele ensinou, para a gente ensinar o próximo a guardar tudo que ele ensinou. Como é que a gente ensina, Tiago, o próximo a zelar pelas coisas que Jesus nos mandou? Pela palavra de Deus, certo? Também. Amém. O Evangelho de João 8,32 relata o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer Jesus Cristo, através da sua palavra. Isso te liberta, meu irmão, minha irmã, de uma forma assim que nenhum Rivotril te liberta, nenhum remédio. Não faz a vida mais fácil, não anula os nossos problemas, não desaparece as nossas aflições, não tira nosso luto, não faz a gente passar por momentos tristes. A vida continua, porque a gente vive nesse mundo, a gente não está no céu ainda. Agora a palavra de Deus nos liberta. E ainda que você ande no vale da sombra da morte, como a Marluce está andando essa semana, eu tenho certeza que ela sabe que Deus está com ela. É um paradoxo. Como é que a pessoa dá sorriso e dá glória a Deus num momento desse da vida? Resposta: misericórdia de Jesus. A nossa mente humana não vai entender, e não procure entender, porque não tem resposta. Você vai sofrer se for pesquisar. A psicologia, que eu entendo um pouquinho, também não tem resposta. Tem umas variantes aí, mas, gente, é só a misericórdia de Jesus. Só a misericórdia de Jesus. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu vou estar contigo. Só um membro do corpo de Cristo, um órgão que é ativo, útil, consegue aguentar isso, com um sorriso no rosto. Não é um sorriso para agradar a plateia, mas é um sorriso genuíno, no meio das lágrimas. Quero crer que todos vocês, assim como eu, nós somos discípulos de Cristo, aqui. Ser discípulo é ser imitador. Amém? Sendo assim, queridos, os outros aprendem, ou deveriam aprender, a guardar tudo que o Senhor Jesus ensinou, com a sua vida e com a sua palavra, ao nos observarem, a nos imitarem, da maneira que a gente vive a nossa vida. A pergunta é: você é um bom testemunho disso? No seu dia a dia? Não aqui dentro. Aqui dentro é fácil. Quando não tem ninguém olhando. Você reflete esse Cristo na sua vida, para as pessoas? Com a boca fechada. Não estou nem falando para falar nada, hein? É a maneira que você vive a sua vida.
Você busca Ele insaciavelmente, querendo imitar Ele. O que é imitar Ele? Buscar justiça, verdade, santidade e o amor dEle na sua vida. Só assim estaremos obedecendo o comando de Deus para ensinar o próximo, como Jesus mandou aqui, a zelar pelas coisas dele, ter zelo. E você só pode fazer parte desse corpo de Cristo. Você só pode ter essa utilidade com o seu dom e com o seu talento, se esse dom e o seu talento estiver limpo diante dele. Não estou falando que você vai ser santo, mas você tem que buscar a santidade, a limpeza do coração. Esse tem que ser o teu alvo, para o teu órgão celestial ser útil. Ou seja, ser um órgão saudável e não morto. Um órgão morto ou um órgão sem utilidade, como um apêndice ou uma verruga. O restante do verso 20 tem uma importância enorme, pelo menos para a minha vida. E sem demagogia alguma, eu posso dizer isso olhando nos olhos de vocês, que eu penso nisso diariamente, independente de como está meu dia. Diz assim: e eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? É depois que isso passar. É depois de, como Paulo orou, não vai ter mais dor, ranger de dente, sofrimento. Começa ele estar com a gente aqui, como ele prometeu. Depois que partirmos, através da morte, ou através do retorno dele, ele vai continuar conosco, até a consumação dos séculos. Uau! Meu querido e minha querida, se uma coisa dessa não te tranquiliza, mesmo no meio do desespero, eu não sei o que mais que pode te tranquilizar. Te diria sem sombra de dúvidas, afinal estou no púlpito, né? Não posso mentir. Eu não sei como é que a pessoa aguenta viver sem Jesus. Eu já teria me jogado uma ponte. Sinceramente. Sabe por quê? Se você me perguntar, Tiago, qual que é o significado da vida? Cristo. Ok, muito bonito, tal. Tira Cristo. O que mais é o significado para a vida? Nada. Porque sem Ele sendo o centro, o resto não importa. Nem as coisas que Ele me deu como bênção importam, se Ele não estiver no centro. Isso é muito sério, gente. Não sei como é que tem gente que aguenta sem viver isso, com essa esperança no coração. Eu não sei. Eu ia ficar louco, ia ter que me amarrar aí. Se eu e você fomos apenas parte do corpo por ser, membros do corpo de Cristo sem utilidade, sem funcionalidade, sem saúde, espiritualmente falando, como um apêndice e uma verruga, Ele vai continuar te amando? Sim. Ele vai continuar perdoando seus pecados? Sim, Ele é misericordioso. Vai continuar derramando da graça dEle sobre a sua vida? Sim, porque Ele é Deus, Ele não é você, né? Ele não muda. Agora, se eu e você queremos mais do Senhor, e veja bem o que eu vou falar, esse mais não é coisa não, viu gente? Não é dinheiro, ou até saúde, ou paz e tal, que tudo isso é efeito colateral, Deus dá sim. Mas se você quer mais dele em você, esse mais que eu estou dizendo, se você quer mais dele, você só pode ter esse mais sendo uma parte útil do corpo dele. E só assim ele vai abrir um sorriso para você. Tem recompensa maior? É uma pergunta para mim e para vocês. Tem recompensa maior do que a gente produzir um sorriso no Criador dos céus e da terra? Você precisa de mais alguma motivação? O que te criou, o que te mantém, o que te salvou
e o que vai estar contigo até o final dos tempos, a consumação dos séculos. Abrindo um sorriso, derivado da vida que você vive nesse mundo tão corrompido, e você escolhe ele acima de tudo e acima de todos, inclusive dos seus. Tem motivação maior para a gente ter uma vida com ele? Ah, mas me disseram aí, Tiago, que Deus não precisa da gente para nada. É verdade. Você acha que Deus precisa de mim para alguma coisa, ou de você? Não. Nós somos miseráveis pecadores sem a graça dele, sem o sangue dele no nosso coração. Sabia? Vira para o seu irmão e fala assim: você é um miserável. Mas sorrindo. Agora, você é uma bênção. Por causa do sangue de Jesus. Aí, ó, não quero causar problema. Tem um pastor amigo meu que disse, uma vez ele estava dando aula numa escola bíblica, num seminário, aí tinha um irmão bem participativo, o cara era o primeiro, né? Igual eu era quando pequenininho, na escola dominical. Falava as coisas erradas, mas queria ser o primeiro a falar, né? Aí ele estava falando sobre santidade, né? Aí ele falou assim, não, porque nós somos seres sujos. Aí o irmão lá, amém, pastor, isso mesmo, somos sujos. Nós somos pecadores, é isso mesmo, pastor, todo mundo aqui está farinha do mesmo saco, é tudo pecador. Nós somos miseráveis. Aí não, pastor. Miserável não, pastor, aí já é demais, né? Então, tipo assim, o cara achou que miserável ia ser pior do que pecador, né? O cara ficou bravo com o pastor, né? Mas, gente, brincadeira essa parte, é isso que a gente é. E você tem que ser ok com isso. Você tem que falar, ok, realmente eu sou, sem Jesus eu sou isso mesmo. Sou um verme. Sou mesmo. Então ele poderia fazer o que ele quiser, sem a minha ajuda e a sua. Ele poderia criar o corpo nele mesmo e eliminar todos nós aqui, sem problema nenhum. E os que já passaram e os que hão de vir. Certo? Agora a questão é, ele se alegra. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor e Salvador das nossas vidas, ele se alegra quando a gente participa desse corpo dele de forma digna, fazendo isso a nossa prioridade de vida, independentemente qual é a sua função, independentemente se ele te chama para um chamado integral, um chamado meio período, ou se você vem na igreja aqui e participa das reuniões só. Não interessa. O teu chamado é o teu chamado diário. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua universidade, no cafezinho. Ele se alegra com isso. De você ter um corpo, uma parte do corpo útil. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus possa nos ensinar. Que Ele incomode você. Eu oro. E a mim também. No sentido de mostrar qual de fato é nosso dom, qual são os nossos talentos, qual a parte do corpo de Cristo que nos cabe, para nós aperfeiçoarmos isso mais e mais. E podemos colocar esses membros em funcionalidade de forma digna e santa, assim como ele merece. Lembrando que, para você é discípulo de Jesus? Amém? Então, para você ser chamado discípulo de Jesus, discípulo do Deus Altíssimo, tem uma condição. Lembrando que a salvação é graça e misericórdia de Deus, incondicional. Amém? Agora, uma vida com Jesus é condicional. É condicional. Você tem deveres. E para ser chamado de discípulo do Deus Altíssimo, devemos como obrigação, ao receber essa graça e misericórdia, a salvação, ir a todos e ensinar esse evangelho, demonstrar esse evangelho com as nossas ações, com a palavra de Deus. Assim como nós mesmos guardamos aquilo que Jesus nos ensinou, ensinar o próximo a guardar isso que ele mandou a gente ensinar que eles guardassem. E amar o próximo como ele ama, ao refazer o mandamento principal, depois de amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar?
Pai, te agradecemos mais uma vez pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão, como corpo, como a Tua palavra nos ensinou nesse dia, Pai. Que o Senhor possa mesmo vir derramar da Tua sabedoria, nos dar ciência, Pai, daquilo que precisa começar a acontecer nas nossas vidas, se é que isso já não está acontecendo. Se já estiver acontecendo, que o Senhor possa trazer mais urgência. Essa urgência já chegou, que chegue mais. Precisamos melhorar, precisamos evoluir, precisamos estar em sintonia com o Senhor todo o tempo, fazendo o Senhor nossa prioridade, o primeiro pensamento ao levantar e o último ao deitar, Deus. Incomode a gente mesmo, Pai, no sentido de vivermos uma vida para Ti, tendo o Senhor como prioridade, Pai. Sermos membros úteis desse corpo. Tira toda a preguiça, toda a comodidade, Pai, a inutilidade. Ninguém aqui e em nenhum lugar da terra nasceu para ser apêndice ou verruga no Teu reino, Pai. Nascemos para ser membros úteis desse Seu corpo. Não porque o Senhor precisa, o Senhor não precisa de nada e de ninguém, mas porque o Senhor se alegra. E nós nascemos para glorificar e louvar o Teu nome diariamente com as nossas vidas. Te pedimos, Jesus, continue nos sustentando, dá-nos um resto de dia, de noite, fim de semana contigo e uma semana na Tua presença, Pai. Seja lá o que a semana vier trazer para nós, que o Senhor reine em nossas vidas. Em Teu nome te pedimos. Amém.